Bom dia, meu nome é Eduardo Ledra, sou consultor aqui da Evolutize, trabalho nas áreas de gestão financeira, suprimentos, plano mestre e gestão comercial, desde 2018 já aqui com a Evolutize. Estamos com o Jaciel aqui também. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jaciel Gasperini. Sou o gerente financeiro da empresa Incobil, aqui de Concórdia, Santa Catarina. Vou auxiliar vocês e mostrar alguns processos aí, as telas do sistema de API de cobrança e pagamento escritural. API de cobrança escritural. O que seria a API de cobrança escritural? Na verdade, a API de cobrança é uma ferramenta que automatiza o processo de emissão e controle e registro de títulos. Então, ao invés de você fazer o processo de emissão manual da forma de cobrança escritural, que você vai emite o boleto pelo sistema, gera um arquivo de remessa, abre o Internet Banking, importa esse arquivo no Internet Banking, depois vai lá no Internet Banking novamente, pega o arquivo de retorno para importar para o sistema. É um processo automatizado que a gente consegue criar o registro desse boleto já no momento da impressão, e a baixa também é feita automática direto pela API. Você não precisa mais importar nem o retorno, nem o envio no Internet Banking. Sem contar também que hoje, quando você imprime o boleto pelo processo de API, a gente consegue ter a cobrança híbrida, que gera o QR Code já no boleto no momento da impressão. Quais são as principais diferenças entre o processo tradicional e o processo na utilização da API? Principalmente a otimização do tempo. Como é um processo automatizado, você não precisa entrar no Internet Bank e fazer o manuseio de arquivos, né? É um processo todo automático desde o momento que você emite o boleto até o momento que o cliente paga esse boleto para você. Você consegue fazer tanto alterações de boletos, alterar vencimento, abaixo e tudo mais. O controle, você vai ter um controle maior, porque como a baixa vai ser automática no seu sistema, você não vai ter aquele delay de um dia útil, algo assim, que você vai acessar o extrato para baixar esses títulos no sistema. Sempre que entre o pagamento no banco, ele já baixa automático no sistema. A gente vai ter mais autonomia, porque você não precisa liberar os acessos aos funcionários para acessar o Internet Bank o tempo todo, porque todo esse processo de cobrança ele consegue fazer só utilizando o sistema, sem precisar acessar o Internet Banking. Claro que os usuários também têm o controle no sistema de usuários, os que têm a permissão para estar acessando as telas e executar o processo. A cobrança híbrida, que o seu cliente vai ter a opção de pagar via Pix ou via boletos, no caso, o seu já vai gerar automaticamente, né? E monitoramento de logs, o sistema gera log de toda a movimentação. Então, todos os envios, as baixas, qualquer eventual rejeição de boleto ou algo assim, tudo vai ficar gravado no log no sistema. E temos o Jaciel, que é o nosso cliente que utiliza esse processo hoje, para falar um pouco dos benefícios que ele tem no dia a dia. Perfeito. Bom, Eduardo, a API de cobrança é uma demanda nossa há muito tempo aqui dentro da nossa empresa. E você já, de certa forma, falou quais são os benefícios. Hoje, a otimização do tempo é o item primeiro que nós temos aqui. Eu até diria que, se for analisar a integração de boleto bancário com banco, hoje o meu financeiro nem mais faz isso, né? É o próprio sistema que faz de forma automática. Eu vou mostrar depois para vocês nas telas, mas basicamente quando o faturamento emite a nota e a condição de pagamento é com boleto bancário, o boleto já é registrado de forma automática na própria autorização da nota fiscal. Então, antes mesmo de imprimir o DANF, o boleto já está registrado. Então, no meu ver, isso é uma coisa importante, porque o cliente já recebe no e-mail cópia da nota em PDF e do boleto com o Pix, né? E então essa otimização de tempo
E eu diria que uma coisa que acontecia, né, às vezes, era o esquecimento de mandar aquele arquivo remessa. Porque via sistema nós tínhamos a informação, ou o registro na tela, que ele tinha uma remessa gerada, né, a remessa do arquivo. Mas isso não significa que ela tinha sido transmitida para o banco. E acontecia muitas vezes dos clientes ligarem aqui, olha, o boleto não está registrado, aí vai lá ver, o arquivo não tinha sido enviado. Então, acabamos com esse problema. A API, ela vem justamente para facilitar nesse sentido, e não tem esquecimento, né? Tanto que tem ali o último item que fala de log, tudo está registrado no momento que é emitida a nota fiscal, no momento que é gerado o nosso número do boleto bancário, já é enviado para o banco. Então, na cobrança, literalmente, o trabalho do financeiro agora é abrir o conta corrente para ver se fecha com o conta corrente do banco, né? Toda a parte de integração de boletos é feito via sistema mesmo. E nem é o usuário do financeiro, ou do próprio faturamento, no caso, registra, e um processo automatizado via batch faz a baixa automática dos títulos. Como funciona a integração, o processo de instalação da API e tudo mais? Tudo começa solicitando ao banco, né? O gerente bancário de vocês vai ter que liberar na conta essa opção de transmissão via API da cobrança. E com isso ele vai fornecer as chaves e tudo mais. É, Após isso, a gente vai configurar o ERP com essas chaves, criptografia e tudo mais. É, É um processo bem seguro, então ele tem várias camadas de autentificação. Então, por isso é homologado depois com o banco, né, para garantir toda a segurança e os testes de que o processo está 100%. O banco também homologa essa configuração, digamos assim. Tem que estar tudo nos moldes do banco. Então, é um processo bem seguro e só é treinado os usuários, só vai para produção depois da homologação com o banco, tá? Também temos a API de pagamento escritural. A API de pagamento é similar à de cobrança, na verdade. A única questão é que, em vez de criar remessas de pagamento, ao invés de você ter os títulos no sistema, ir lá e baixar os títulos no Internet Bank, fazer o pagamento pelo Internet Bank, você consegue fazer isso tudo via sistema, é, já com essa ferramenta de automatização que vai integrar automaticamente todos os pagamentos. Também sem necessitar acessar o Internet Banking. Quais são as principais diferenças entre o pagamento manual ou então pelo processo de pagamento escritural via arquivo para processo de API? Os processos são automatizados, reduz a quantidade de interação de usuário, no caso, né? Evita erro operacional e tudo mais. Hoje, quando quem usa o pagamento escritural via arquivo, também tem aquele mesmo problema da cobrança, né? Que tem que gerar o arquivo de remessa via sistema, acessar o Internet Banking, é, importar esse arquivo lá. Caso tenha alguma rejeição de algum arquivo ou algo assim, só vai saber essa rejeição depois, quando não vai ser online, né? Então aqui o sistema ele consegue tratar de forma online essa movimentação e já vai gravar todo o processo, digamos, né? Conciliação automática, que vai facilitar o rastreamento, porque quando o banco processa o pagamento de um título, a gente já consegue importar essa baixa para o sistema e o sistema já baixa esse título automaticamente. Então não precisa mais você conferir o extrato no próximo dia para ter essa confirmação de pagamento e tudo mais. Autentificação e criptografia é um processo bem protegido para evitar fraudes, no caso, né? Então, tem várias camadas de autentificação que é homologado com o banco. E é um processo rápido. De maneira facilitada, você consegue fazer os pagamentos todos via sistema. Também temos o Jaciel, que utiliza já esse processo, é um dos pioneiros nesse processo, nosso primeiro cliente que está utilizando, para falar um pouco dos benefícios que ele tem no dia a dia.
Muito bem. Quanto à parte de pagamento, eu sou um cliente ainda que uso o pagamento escritural desde o Dell Softwin, né, e sempre busquei automatizar ao máximo a rotina para facilitar o processo aqui e o trabalho do operacional. A API, ela ajuda em que sentido? O tempo de resposta é muito mais rápido. Então, além da parte operacional, que ficou muito mais simplificada, não precisa mais toda aquela configuração de agenda que tem que selecionar os títulos lá, seleciona os boletos, gera agenda, escreve o nome da agenda, a descrição, não tem mais nada desse processo, agora é uma tela simplificada, numa única tela, a gente seleciona os títulos, coloca a configuração do banco e transmite. E isso chega de forma instantânea no banco. Então, se houver uma inconsistência, se houver um erro, uma rejeição de alguma coisa, no caso do Banco do Brasil, que é o que está homologado, em menos de 5 minutos eu já tenho essa informação na próprio retorno da API dizendo que deu erro e aonde deu erro na transmissão do arquivo, né? Então, essa resposta que ficou muito mais rápida. Eu lembro que lá no pagamento escritural via KNAB 240 era 20 minutos, 30 minutos o processamento, né? Então, tinha que esperar processar, esperar gerar o arquivo retorno, importar no sistema, ver se estava tudo certo e, obviamente, dentro do Bankline, fazer a aprovação. Hoje, via API, é feito tudo dentro da tela do Evolutice. Então, ganha esse tempo com isso, né? O pessoal do financeiro consegue trabalhar em outros processos e essa parte de pagamento ficou muito ágil. O processo de instalação, no caso de integração por API de pagamentos, é similar também ao de cobrança. Primeiro você precisa solicitar ao banco para ele liberar o ambiente de API na sua conta. A gente vai configurar o ERP e depois vai ter o processo de homologação com o banco. Após tudo homologado, a gente vai treinar os usuários para colocar em ambiente de produção. Vamos ver as telas do sistema na prática, no uso do dia a dia. Muito bem. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui do sistema e mostrar alguns itens aí para vocês, né? Deixa eu só separar uma telinha, colocar aqui no canto. Muito bem. Essa é a tela de envio de boletos API para o banco. Na prática, essa tela aqui, nós na empresa, basicamente nem utilizamos ela, porque como o registro do título é feito pela nota fiscal, não tem a necessidade de vir nesta tela para transmitir, né? Obviamente, eu só fiz um lançamento de um título exemplo para mostrar para vocês, mas basicamente a gente seleciona as filiais aqui em cima, o banco que quer transmitir, seleciona o título e clica no botão integrar ao banco. Eu posso até simular que ele vai dar um erro porque esse título não tem nosso número, mas se não, apareceria aí título integrado com sucesso, né? Isso para um processo de quem não tem o parâmetro habilitado para lá no faturamento. Então, tem que fazer esse processo de enviar manual. Nessa tela também, nós temos o botão, se por algum motivo emitimos uma nota fiscal e foi emitida com a quantidade errada, tem que cancelar a nota. O módulo de faturamento não vai permitir, porque já existe uma validação, existe boleto registrado com esse documento. Então, nós temos que vir nesta tela para dar baixa. Então, encontra o título aqui, tem que marcar, no caso, essa opção aqui de título já enviado, né? Então, deixa eu pegar um caso aqui, só para mostrar para vocês. Ó, tem um título aqui, eu seleciono, só clico nesse botão, ó, baixar título já enviado ao banco, ele vai lá no banco, solicita a baixa, já vem no sistema, limpa nosso número e limpa todas as configurações do boleto, ele zera. E aí sim o faturamento consegue cancelar o título. Nesta tela também é feito o envio das instruções de alteração de juro, alteração de multa, vencimento, principalmente, né? Então, é nesse terceiro botão aqui, ó, envio de títulos já enviados ao banco. Então, seleciona qual banco a pessoa quer fazer. Tem que selecionar aqui para encontrar o título, obviamente, que quer fazer a alteração. Vou pegar um de exemplo aqui.
Então, esses títulos já estão registrados no banco e, obviamente, estão em aberto, senão eles não apareceriam aqui. Eu seleciono o título e simplesmente clico nesse botão. Mas como saber qual é a instrução que está sendo enviada? Obviamente tem que ser feito isso antes, lá pela tela de manutenção de títulos a receber, altera vencimento ou juro, multa, lá naquelas telas padrões que já existia para o conceito de envio via arquivo. Mas aqui mais é só para mostrar na API aonde envia as instruções. Então, basicamente é só selecionar o título e enviar. Temos a tela de processa baixa. Então, é nesta tela que a gente vem todo dia para fazer, selecionar os títulos, né, que foram pagos no dia anterior e aí clicar para fazer a baixa. É claro que se eu colocar aqui o vencimento de ontem, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, nesse botão aqui, ó, quando clica nesse botão, ele vai lá no banco, lê o que aconteceu neste movimento. Essa data de movimento é a data da francesinha, lá para quem é do financeiro vai saber, consulta da francesinha do movimento diário, então essa data aqui em cima. Hoje, dia 28, a data movimento é 27 no banco. Não apareceu nada, por quê? Porque, felizmente, todos os meus clientes pagaram os títulos no vencimento, né? E aí, para mim fazer eles listarem na tela, como já estão baixados, tem esse título, tem esse campo. A gente seleciona, ao pesquisar de novo, aí vão listar todos os títulos que já estão verde, que já encontram-se liquidados no sistema. Então, essa é a tela que a gente consegue saber os títulos recebidos. Inclusive, ele mostra aqui se o cliente pagou como boleto ou pagou como PIX, né? Que foi o que o Eduardo falou. A vantagem de... Nós recebemos muitos boletos aqui via PIX, que o pessoal paga com o QR Code lá, né? Então, essa tela é para esse fim. É claro que esta também a gente quase não utiliza, porque nós temos um agendamento de processo batch. Então, nós agendamos aqui um processo, eu vou simular para vocês entenderem, um agendamento diário, eu posso colocar aqui todo dia, e eu coloco que eu quero que ele ocorra às 7 da manhã. Aí eu dou um confirmar, ele agenda um processo batch, não sei se todos têm conhecimento dessa rotina, e aí ele gera esse processo aqui dentro da tela de processos batch, ó, processamento automático para baixar títulos API. Tanto que está aqui, ó, esse processo rodou hoje às 7 da manhã e terminou às 7h50, às 7 da manhã com 59 segundos. Então, estamos falando de 50 segundos o processo demorou para ir em todos os meus bancos que eu tenho a API de cobrança funcionando. Eu acho que é Itaú, Banco do Brasil, Sicoob eu tenho. É, ele foi lá nos bancos, foi lá em cada banco, verificou todos os títulos que foram baixados e já baixou no sistema. E já agendou, quando ele finaliza o processo, ele já agendou para o dia seguinte. Tá aqui, ó, tá agendado. Aliás, tá aqui a data da agenda, ó, 29/3 às 7 da manhã já está agendado o processo de novo. Aqui dentro do processo batch, dá para ver o histórico do que o sistema faz, ó, iniciando verificação da API, aí ele vai nessa conta, todas as contas, então eu tenho uma, duas, três, quatro, seis contas, cinco. O sistema foi em cada banco e aí ele vai baixando aqui, ó. Sequência do título, baixado com sucesso, baixado com sucesso. Enfim, tanto ali na parte de API de cobrança, tanto o envio quanto a baixa está automatizada. Quem registra os títulos é a menina do faturamento e quem baixa os títulos do contas a receber via, né, integração de boleto é o processo batch. E por isso que justifica a fala minha de que o financeiro tem o trabalho dele de abrir o conta corrente para conferir se fechou tudo. Obviamente, em alguns casos dá alguma inconsistência, o próprio banco às vezes tem instabilidade no serviço, mas a rotina, se tiver tudo ok com a parte de comunicação, a prova está aqui que ele faz automático. Uma coisa importante que tem e está citado no slide é tudo log e a gente consegue, de certa forma, autenticar ou validar a informação que foi enviada para o banco. Porque antes, via cobrança, você poderia editar o TXT lá e ver. Quem é do financeiro consegue ver o arquivo, ver se o campo vencimento está certo, essa informação do CNPJ está certo. Então, quando é via API, foi criada essas telas aqui, que é para, em caso de erro,
conseguir validar o que o sistema transmitiu para o banco. Então, essa é toda a estrutura de informações que, quando transmite a informação para o banco, é isso que ele envia para o banco valida e registra um título. Então, tem o log, tem uma tela para isso, né? Então, todo envio de título, ele grava uma cópia da informação que ele enviou para o banco. Então, em caso de erro, nós conseguimos rastrear isso daqui. Então, essa tela de consulta de erro ou sucesso no envio da comunicação API. O que eu poderia mostrar mais? Na tela de título a receber, é uma coisa que é importante também que foi solicitado, é essa informação aqui. Eu consigo saber, ter o log através do título a receber, de quando registrou o boleto. Então, para quem usa essa tela, aqui no financeiro, nós usamos muito aqui para saber quando, né, tem alguma inconsistência. Gerou a inclusão do financeiro, gerou o nosso número e em seguida já está aqui, ó, a integração API. Veja que foi no mesmo segundo, já transmitiu para o banco. E aí, quando houve a baixa, ele também registra o log de baixa, que foi automático, e lá no log ele grava, ó, título baixado por meio de integração API. Então, é isso que é a integração, a automação do processo que foi feito para o cobrança. Eduardo, alguma coisa para acrescentar na parte do cobrança ou podemos ir para o pagamento? Acredito que seria isso mesmo. Hoje, já quando você fatura a nota, o sistema já imprime o boleto e já comunica, já registra, né? Quem gera o QR Code do Pix é o Banco Central. Então já tem essa comunicação automática e no momento da impressão, é, é, o registro é automático e já sai com o boleto com o QR Code e tudo certinho já no momento da impressão da nota. Já registra e em segundos já é Uhum. feito o É isso registro do daí. banco. É isso daí. Na tela de manutenção de títulos a receber também é um exemplo. Esse é o título teste, né, que eu lancei. Se eu selecionar esse título aqui e imprimir o boleto, o sistema automaticamente vai transmitir para o banco também, porque aí ele gera com o nosso número. Eu vou imprimir um boleto aqui para vocês terem. Não sei se todo mundo tem acesso já a boleto com Pix, mas é assim que fica o boleto, ó. Ele gera esse QR Code aqui em cima. E como o Eduardo falou, eu acompanhei a implantação e achei que fosse uma coisa automática, mas não, é o Banco Central que disponibiliza a chave Pix para anexar no boleto do sistema, né? Então, esse é o layout do boleto com o QR Code. Vamos para o pagamento, Eduardo? Isso, podemos prosseguir para o pagamento. Perfeito. Bom, o pagamento, em teoria, segue o mesmo princípio, né, que é uma tela única para transmitir informação. Então, como eu comentei antes, não existe mais o conceito de ter que fazer uma agenda de pagamento para depois gerar o arquivo remessa para depois transmitir. É nesta tela que a gente faz, seleciona o nosso contas a pagar, obviamente, se for transferência, se for boleto bancário, é tudo por essa tela aqui. Então, exemplo, eu seleciono aqui o banco que eu quero transmitir. Nós temos hoje homologado o Banco do Brasil, mas está em fase de implantação o Bradesco. Seleciona a conta. Então, aqui, ó, o primeiro critério que nós temos que selecionar para que a API saiba o que a gente quer enviar. Neste caso, e obviamente o financeiro tem que saber, né, pelo nome do fornecedor, se ele é um Pix ou se ele é um boleto bancário, por mais que tenha a forma de pagamento aqui que auxilia, né, dá para filtrar aqui no pagamento da nota ou aqui nessa forma também. Então, nesse caso aqui, são dois fornecedores que nós temos que pagar via Pix. É importante, obviamente, ter toda a parte de parâmetro lá nas contas bancárias de forma correta, né? Mas a rotina da API ela é inteligente a ponto de que quando o cara não tem chave Pix, e eu selecionei esses dois casos para mostrar para vocês, esse fornecedor de cima, ele não tem chave Pix. Então, lá dentro do cadastro bancário, já devem ter percebido que tem uma opção nova que é dados bancários. Então, nesse caso, a API já entende que se o tipo de identificação da chave Pix é dados bancários, no envio ele já vai mandar um Pix com agência e conta.
E quando não for, ou quando for diferente de dados bancários, aí ele manda um tipo chave Pix, que daí é o CPF, celular, e-mail ou chave aleatória. Então, aqui temos dois exemplos desse caso do Pix. Então, aqui, como a gente sabe que é transferência Pix, eu marco essa opção. O que é esse transferência normal? Esse transferência normal é para entre contas, no caso o Banco do Brasil, e ou TED, né? Mas nós aqui particularmente não utilizamos mais TED, né? Então é só Pix. Então eu seleciono aqui Pix, ele já oculta os outros campos, e agora ele só me pede essa classificação aqui, ó. Então eu coloco que é pagamento via Pix, seleciono os títulos, e isso aqui está em base oficial, vou transmitir para vocês verem o tempo para registro das informações. Tem o botão Integra títulos ao banco. Eu seleciono e envio. Títulos integrados ao banco. Então, esse é o tempo que demora para o título ser enviado para o banco. No caso do Banco do Brasil, ele tem um tempo médio de processamento de 5 a 10 minutos da API. Isso é muito aleatório, depende do fluxo do banco. Já tivemos casos em que demorou 30 minutos e tivemos casos que foi menos de 2 minutos. Nós já temos a resposta do banco de que o título está enviado. Muito bem. Depois que envia, como é que eu sei se isso deu certo ou não deu certo? Existe a tela processa baixa, tá? Ontem, para fins de teste e mostrar para vocês, eu transmiti um título que venceria hoje, ou que vence hoje, mas mandei ainda ontem, né? Eu posso fazer isso, obviamente, é só colocar, se eu quiser colocar um vencimento aqui do dia 31, vamos ver se tem alguma coisa aqui para pagar, né? Eu posso pegar esse título aqui, por exemplo, que vence 31/3, aí eu só troco a data de pagamento, eu quero pagar hoje. Então, quando eu faço isso, ele manda pagar na data de hoje. Mas ontem eu transmiti esse título para mostrar para vocês, né? Seleciona as empresas, o banco. Aqui na situação do documento, coloca todos. E aí, quando é feita a pesquisa, eu coloco a data de movimento, ou seja, a data de pagamento lá dentro do banco. Então, dentro do Banco do Brasil, hoje eu já tenho um pagamento lá dentro e o status do título está como pendente. Por quê? Porque ele não foi autorizado ainda. Então, se der tudo certo com o pagamento, o status padrão que ele vai é pendente. Ele está aguardando aprovar. E aí vem a coisa bacana também que eu achei interessante, é que antes de fazer toda essa implantação, eu achei que tivéssemos que ir lá no Bankline para aprovar. Não, é tudo via sistema. Então, para mim aprovar esse pagamento, até vamos consultar, ver se aquele que eu acabei de enviar já aparece também. Ali, ó. Já aparecem os dois títulos aqui, ó. Esses dois eu acabei de enviar. Ele ainda consta como consistente, porque, ou seja, não deu erro de transmissão. Então, daqui os 5 minutinhos, conforme eu falei, eles vão entrar no mesmo status que está esse de cima que foi enviado ontem como pendente, que esse status significa aguardando pagamento. Mas aonde eu aprovo? Na mesma tela de API de pagamentos, existe o botão aqui, ó, listar títulos já integrados, né? Só vou voltar na data de hoje aqui, seleciona, apareceram os 3 títulos aqui na grid, que são os que já estão integrados ao banco. Seleciona todos eles aqui e tem esse botão chamado Aprova Pagamento. Quando a gente abre aqui, ele vai fazer um agrupamento por modalidade de pagamento. Então, nós temos pagamento de boletos e transferência Pix. Então, deste total. Se eu selecionar aqui, foi colocado também um botão para consultar que títulos compõem esse volume de pagamento, né? Então, a gente clica aqui e dá para novamente ver quais são os títulos que estão dentro deste lote de pagamento, tá? Então, isso lá dentro do arquivo KNAB, para quem trabalhou ou trabalha com isso, sabe que é confuso de ficar vendo dentro os lotes de pagamento. Então, aqui agora via API, ficou prático dessa forma. Tá? O de cima também, aparece o título, né? Então, uma forma, por exemplo, de auditar o que está para aprovar com o que já aparece no banco, né? Dessa forma. Bom, mas voltando na aprovação, esse aqui, como me permite já aprovar, eu vou simular uma autorização para vocês. É só clicar nesse botão.
Clicando nesse botão, título aprovado com sucesso. Isso já foi para o banco. Não vai ser, talvez, nesse segundo, né? Vai demorar aqueles 5, 10 minutinhos, mas esse status vai trocar para pago, certo? Uma vez que aqui está pago, eu seleciono o título e clico nesse botão, baixar título, que é a antiga importação lá do KNAB 240. Deixa eu consultar aqui para ver se ele já tem um processamento diferente. Ele demora, como eu falei, aqueles 5, 10 minutinhos. Então, basicamente é isso. A tela de pagamento escritural também via API tem a consulta de log. Então, eu consigo vir aqui, vamos pegar como exemplo esse título mesmo aqui, só para mostrar para vocês o que o banco, como é transmitido para o banco a informação. Aqui, ó. Ele tem o log de envio e o log de retorno. Então, no log de envio desse pagamento que eu acabei de fazer, ele grava aqui as informações, ó. Como ele é por lote, ele vai ter dois pagamentos. Tem o pagamento aqui de um fornecedor, né, o valor, e aqui é de outro fornecedor também. Então, a gente consegue validar o CNPJ que foi enviado, né? É óbvio que a gente parte do princípio que o que está lá no cadastro de bancos está correto, mas nós conseguimos validar a informação ou ter acesso à informação que foi transmitida para o banco através dessa tela aqui. E também o retorno, né, dizendo aqui, por exemplo, indicativo de movimento aceito igual assim, que não deu erro. Caso dê erro, tem um campinho aqui que ele vai trazer um código de erro, mas o próprio sistema mostra já agência inválida, dígito verificador inválido, né? Esses são os tipos de erro que acaba retornando no registro da API. O que mais? Eu acredito que seja isso na parte de pagamentos, né, Eduardo? Não sei se você quiser pontuar alguma coisa. Só essa questão da aprovação, você pode ter usuários que têm a permissão para aprovar ou não, digamos. Se você tem um financeiro e um gestor financeiro, a pessoa do financeiro pode estar enviando e depois só o gestor aprova, algo assim. É similar àquela aprovação direto no Internet Banking, né? Quando a pessoa envia os títulos e precisa de uma segunda alçada de aprovação no Internet Banking para fazer a aprovação. Só que hoje a gente consegue isso tudo via sistema sem precisar mais acessar o Internet Banking. Tanto que a API ela tem uma regra, eu não consigo via API colocar mais que uma alçada de aprovação. Então, o usuário que tiver acesso a esta tela e que é o aprova, ele consegue pagar os títulos. Então, o que está sendo até uma melhoria que já está na fábrica aí é criar níveis para a API de pagamento de alçada também. Então, o Jaciel não tem alçada para aprovar, só o Eduardo tem. Então, isso vai ser no Evolutize que vai ter isso, Eduardo. Ainda não Uhum. tem. Hoje, o usuário que tem acesso à tela de API de pagamento, né? E Sim, se ele tiver acesso a essa tela, ele consegue fazer a aprovação. Mas está sendo estudado ali uma forma de que consiga criar níveis de aprovação para a API também, porque exatamente. na comunicação entre os bancos ele é uma requisição só, é uma forma de aprovação, não tem como colocar mais que uma. E Uhum, detalhe, no exato. caso do Banco do Brasil, eu não consigo aprovar os títulos no Bankline quando enviados por API. Então, obrigatoriamente, se eu transmitir um título por API, eu devo aprová-lo pela API. Não consigo ir lá no Bankline e aprovar. Isso o Banco do Brasil. Outros bancos não se sabe como é a rotina deles. E uma Uhum, coisa que eu não falei aqui, Eduardo, por exemplo, deu erro num pagamento ou transmitir esse caso aqui né, e não quero pagar, como é que eu faço para cancelar? Na própria tela, quando nós viemos aqui em integrados, deixa eu só selecionar o banco de novo, eu posso selecionar o título aqui e aí tem um botão aqui chamado cancelar pagamentos. Ele vai transmitir instantaneamente para o banco, ele vai lá e elimina o que está lá. Ele uhum. elimina o pagamento. Então, aqui é dessa forma que funciona. Se quiser pontuar mais alguma Isso aí. coisa ou se ficou algo. É, E quando é a princípio boleto seria isso. bancário, obviamente é só troca aqui a função, né, Eduardo? Conforme for o Exatamente. tipo do pagamento, mas todo o processo em si é o mesmo daí.
Certo. A princípio, acredito que ficou bem esclarecido. Vamos ter um momento de perguntas agora via chat. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar enviando via chat. Isso eu acredito que varia muito de pacote de conta, né? O Jaciel talvez consiga esclarecer melhor, mas eu acredito que as taxas devam ser similares no caso, né? As taxas de boleto, Jaciel, não sei se muda alguma coisa, se mudou no caso do Banco do Brasil para você, a taxa de boleto normal e a taxa de via Pay. Falando em API de cobrança, existe um diferencial, um valor mais baixo de taxa de boleto para quando a liquidação é feita por Pix. Então, se eu pago lá R$ 2, um exemplo, do boleto com a liquidação via linha digitável ou código de barras, no Pix eu vou pagar um, por exemplo. Existe essa economia de quando o boleto é pago via Pix. Para pagamento, é muito do relacionamento com o banco. Então, cai na mesma esfera ou é a mesma regra para quem vai negociar quando quer utilizar um módulo de pagamento escritural através de arquivo remessa e retorno. A negociação é a mesma, né? Porque a API ela é só forma de comunicação com o banco. Então, obviamente, quando negociar, e no nosso caso aqui, como eu falei assim, ó, pô, a gente está migrando a API de pagamentos e vai concentrar num único banco. Então, obviamente, eu quero que ele faça uma taxa diferenciada para esse caso. Mas as regras para API são as mesmas para arquivo remessa e retorno. E, obviamente, estou falando com a experiência que eu tive, né? Pode não ser regra para outros bancos, mas para mim foi dessa forma que funcionou. Alguém perguntou sobre o módulo de folha de pagamento também, se tem integração. O único módulo do Evolutive que eu não tenho é o Folha. Eu não Ah, sei dar essa resposta, mas se gerar um título a pagar, se a folha de pagamento gerar um título a pagar, Eduardo, eu não sei como é que é a folha. Hoje na Folha a gente tem integração via KNAB, tá? Então Ah, a ok. Folha integra automaticamente via KNAB. Uhum. É, Se o título for gerado, o título a pagar no financeiro, sim, você consegue transmitir através do título gerado. Mas o módulo de RH em si tem a integração via KNAB direto no próprio módulo de RH, no caso, né? Que não é via API lá, por enquanto tá via KNAB. Para a integração da folha de pagamento, só se fosse gerado o título, no caso, no financeiro, aí sim a gente conseguiria seguir o processo padrão, digamos, né? Bom, Mas atualmente, eu até complemento, Eduardo, dizendo que o que dá para transmitir na API de pagamento? Tudo que tiver no contas a pagar. exatamente. Inclusive adiantamento, né? Foi feito um ajuste na rotina. Se eu quiser gerar um adiantamento de fornecedor, ele vai aparecer aqui para mim transmitir e pagar via Pix. Você faz o adiantamento lá como forma antecipada, né? Que daí ele não vincula banco, e o título de adiantamento aparece aqui, eu consigo transmitir, baixar e fazer toda a rotina. Tem uma outra pergunta, não teria mais aprovação dentro dos bancos, então, nesse caso? Eu falo com propriedade do Banco do Brasil. No Banco do Brasil, ele até flexibiliza eu aprovar boletos. Então, se eu transmitir um boleto via API do sistema, eu consigo ir dentro do gerenciador financeiro do Banco do Brasil e aprovar o boleto de forma manual. Porém, Pix, eles não aceitam. O Pix obrigatoriamente tem que ser via API.
Isso é uma questão do Banco do Brasil. O Bradesco, eu estou agora sendo parceiro da Evolutize para homologar, então eu não sei como ele se comporta, tá? Mas, de fato, não haveria mais a necessidade de acessar o banco para aprovar. Por isso, dessa situação que está sendo implementada, de ter uma cadeia de sequência de aprovação antes de conseguir transmitir, né? Mas isso está sendo discutido aí. Tem mais perguntas ali em Payer. Existe restrição, recomendação de qual banco usar para a integração? Como é a forma de iniciarmos o processo de configuração junto à Evolutive via abertura de chamada? Aí, o Eduardo responde essa pergunta aí. Certo. Hoje a gente tem para pagamento escritural homologado apenas o Banco do Brasil. A gente está em processo de homologação com o Bradesco. E assim que finalizar o Bradesco, a gente vai fazendo conforme demanda, a gente vai estar fazendo o processo de homologação com outros bancos também. É, o processo de API é feito banco a banco, porque cada banco tem as suas restrições, tem as suas chaves e o seu processo de desenvolvimento, né? Então a gente tem que desenvolver aqui na Evolutize praticamente um processo de integração para cada banco. Então, conforme demanda, a gente vai desenvolvendo essas integrações. No caso da cobrança, já está um pouco mais avançado. Já temos Banco do Brasil, temos Itaú, temos Banco do Brasil, Itaú, Sicredi, Sicobi, e o processo agora, se não me engano, tem homologação de alguns outros bancos também. Mas também, conforme demanda, a gente vai desenvolvendo essas integrações, essas APIs. Acredito que os bancos mais tradicionais logo estarão disponíveis. Tem uma pergunta, Uhum. Eduardo, sobre Boots RPA. O que seria isso? Você sabe? Hum, Bom, hoje é via batch mesmo, Johnny. As integrações, você envia, no caso, né? O arquivo e todos os retornos é feito via processo batch. Hoje não é feito via os boots, tá? A gente agenda o processo batch dos retornos, aí você pode agendar em uma faixa de tempo lá e o sistema faz essa consulta para baixar os títulos no sistema. É, Com o Itaú, a gente só possui, por enquanto, o a receber, tá, Dani? O a pagar ainda não está desenvolvido. A parte de cobrança já está homologado, a parte a pagar ainda não. O Banco do Brasil é o único banco, na verdade, que já está homologado 100%, Amarildo. Tanto o pagamento como cobrança já está homologado 100% na a operação no Evolutize. Sim, Banco do Brasil já está disponível, só terei que fazer o processo de homologação com o banco, a configuração no RP, mas já está disponível para utilizar o Banco do Brasil. É, o Itaú não disponibiliza ainda o retorno, tá? É o único banco de cobrança que não disponibiliza o retorno por enquanto. Todos os demais bancos homologados é, já faz o retorno automático. A questão do Itaú tem uma particularidade do Itaú que eles não disponibilizam ainda
o retorno. Eles têm o registro homologado, mas a parte de retorno eles estão desenvolvendo no próprio Itaú ainda. O Itaú a gente registra via API, mas o retorno ainda tem que ser via arquivo. Isso. Por isso que eu parei de usar. A conciliação de extratos hoje ainda não tem via API, tá? Hoje ainda é via arquivo FX ou na parte de normal, tá? Então hoje ainda não temos extrato bancário por API. Hoje seria apenas para envio de cobrança e pagamentos. Na conciliação bancária, vai conciliar taxas de transferências entre contas, aplicação e afins. É, Hoje não temos API para isso, Amarildo, mas hoje a gente tem o arquivo FX. A gente consegue importar esse arquivo FX do extrato para o sistema, e sim, aí o sistema faz o lançamento de todas as taxas, aplicação e tudo mais. Hoje já é possível, só não é automatizado via API, é via arquivo no caso hoje, tá? A API é um processo, como é um processo considerado novo, né? Faz pouco tempo, até os bancos faz pouco tempo que tem essa integração. Então, é um processo que leva um certo tempo para ser tudo automatizado, né? A nossa prioridade hoje é os pagamentos e as cobranças. As instruções bancárias funcionam todas, baixa programação e frustração. Talvez o Jaciel no uso já consiga responder melhor se todas estão, se ele utiliza todas as instruções já. Hum. Instrução de baixa, sim. Instrução de prorrogação, que seria vencimento, sim. Sustação eu não homologuei porque eu não utilizo, né? A parte de protesto no boleto. Então, como eu falei, tem alteração de vencimento, alteração da multa, juros e vencimento, multa, juros, isso daí. Sustação, como eu não acabei não homologando, mas eu acredito que, pensando no conceito de como a rotina trabalha a forma de enviar, eu acredito que vai funcionar também. Porque tudo está baseado, a API, a instrução, ela está baseada na movimentação, na alteração que é feito no título a receber. Então, se houve lá uma alteração de vencimento, alteração da taxa de juros, é isso que a API pega para transmitir. Então, se houver essa movimentação lá, essa gravação no log de movimentação de sustação de protesto, vai ser transmitido na API, sim. Pessoal, agradecemos a atenção de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui na Evolutize para qualquer questionamento. Obrigado a todos e até mais.